E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Nunca é Tarde. Nessa série a gente bate papo com várias pessoas de profissões diferentes que resolveram dar uma mudada, uma guinada, se reinventar, para ir através de novas oportunidades, novos objetivos, de repente um hobby, uma nova oportunidade de negócios, enfim, ir atrás dos seus sonhos. Tenho certeza que vai ser muito legal, muito interessante. E você que está nos vendo no YouTube, coloque aí seu joinha, curta a gente, isso é super legal. E também dê o subscribe, né, para seguir a gente, né, para você não perder nenhum episódio. E fique à vontade de colocar seus comentários também para a gente poder interagir, tá? E se você estiver ouvindo pelo podcast, siga a gente na sua plataforma de podcast preferida para você não perder nenhum episódio, tá legal? Então hoje temos a companhia aqui do Eduardo Conde, do Rio de Janeiro, do Jorge Lacombe de Campinas. E eu, Ricardo Manda, o host do Nada de Pânico. E hoje é um dia muito especial, porque a gente está recebendo o Leonardo Conde de Aguiar, do Rio de Janeiro. Temos um carioca aqui na nossa... Mais um carioca, né? Sempre temos muitos cariocas aqui, que a cidade é maravilhosa. E o Leonardo, ele teve uma carreira na área de gerenciamento de testes na IBM e hoje ele é gerente de compras e mídias sociais, além de ser professor da PUC na área de letras com curso específico sobre os Beatles, além de apresentar o podcast We Go The Beatles e apresentador do programa sobre os Beatles na rádio Route 666 Soundtrack. Então hoje vai ser um papo de muita música, né? De muita coisa legal. Então, vamos começar, Leonardo. Seja muito, muito bem-vindo aqui a esse papo. Boa noite, pessoal. Agradeço aí o convite. Muito feliz aí de participar do podcast. Ai, que legal. Então, Leonardo, você pode falar que é um bitomaníaco, né? Como é que surgiu, ou quando surgiu essa paixão pelos Beatles? Olha, infelizmente, eu não sou um daqueles privilegiados que viveu a época dos Beatles, né? Eu sou de uma geração seguinte, então eu sou filho da geração que viveu a época. Então eu cresci cercado de álbuns dos Beatles em casa, né? Então, enquanto os meus amiguinhos do colégio colecionavam figurinha, brincavam de ioiô, de peão, eu brincava de escutar música. Então, as minhas primeiras lembranças assim na minha vida sou eu com meus 4 anos, no chão, com aquela vitrolinha antiga, né, que a caixa era na tampa, né? Ah, eu lembro disso. E cercado de compactos e álbuns dos Beatles e de outros artistas também dos anos 60. Então, eu desde muito pequeno, eu ouço as músicas dos Beatles e fazem parte da minha vida até hoje, né? Então, tanto é que quando alguém me pergunta assim, qual é a música dos Beatles que mais te lembra isso ou aquilo? Não tem nenhuma, porque as músicas dos Beatles, elas são minha trilha sonora de todos os anos da minha vida. Então, não tem uma data específica que me faz lembrar, né? Então, é tudo, assim, desde que eu sou muito pequeno. Então, você teve uma lavagem cerebral, Beatles. Não tive, porque os meus pais, meus tios, apesar de terem esses discos em casa, eles nunca foram, assim, grandes fãs de música. Eles tinham muito poucos álbuns, né? E foi uma coisa espontânea minha. Eu que abria os armários, pegava os discos e ficava ouvindo. E era engraçado isso, porque até os meus 8 anos, eu era muito pequeno, então eu não tinha ideia de que os álbuns dos artistas antigos eram relançados. Eu achava, na minha inocência juvenil, que os discos dos anos 60 foram só para quem viveu a época, que não existiam mais nas lojas, né? Até que um certo dia eu fui numa loja de discos e me deparei assim, com todos os discos dos Beatles na prateleira. Aquilo, né? Fileiras e fileiras. E aí foi como se eu tivesse assim, encontrado o Santo Graal, né? A minha vontade era comprar tudo. Então, a partir daí, todo mês eu pegava o dinheiro da minha mesada e comprava um LP. E aí, com 12 anos, eu já tinha a coleção completa dos Beatles e dos 4 solos já. Com 12 anos. Legal.
Mas Cara, tem uma o meu pai, ele era mais fã Mas eu assim, da queria entender geração essa anterior. transição. Assim, você adorava os Beatles, adorava a música, mas a sua carreira não foi para esse lado no início, né? Depois que Não, no você desviou, como início, que funcionou esse processo? sim, no início era um hobby, né? Era uma diversão, desde criança, né? Eu colecionava, né? E aí, quando começou a era do CD, já no final dos anos, não, final dos anos 80, né? Eu também comecei a comprar os CDs, também comprei tudo de novo, né? Porque o mais legal de quando começou o CD aqui no Brasil era você comprar os seus álbuns em vinil de novo em CD, né? Para você comparar o som e tal. Essa era a grande diversão, né? E aí, já no final dos anos 90, inauguraram algumas lojas aqui no Rio de Janeiro que eram exclusivas em vender CD que não tinham no Brasil, que você não encontrava aqui, que não tinham prensagens brasileiras, né? Naquela época, é importante lembrar que não tinha internet, então não tinha comércio eletrônico, então era tudo loja física, né? Então, se você não viajasse para o exterior, você não tinha acesso a esses CDs de certas bandas, até mesmo dos Beatles, alguma coisa só saía lá fora, né? E eu virei cliente dessas lojas, até que quando chegou no final dos anos 90, essas lojas fecharam. E a gente ficou meio órfão, né? E foi aí que eu tive a ideia de abrir a minha loja, né? E abri a minha loja no final de 97, aqui na Tijuca, e eu tinha uma especialidade. A loja era especialidade em pop rock dos anos 60 e 70. Né? A minha prateleira era só isso, que era o que eu gostava. Né? Então, e eu tinha uma vantagem, que como a minha loja vendia CDs que praticamente só tinham na minha loja, eu não tinha necessidade assim tão grande de ter um ponto que fosse aberto assim, para o público, que fosse uma frente de rua, que fosse um ponto caro em Ipanema. Não, como era uma coisa que só tinha na minha loja, as pessoas iam ter que ir na minha loja. Então, eu não precisava de um ponto caro. Essa era uma vantagem. Então, eu consegui... Aí virou um boca a boca de todo mundo encontrar. Onde tem? É só ali na loja do Leonardo. E aí eu recebia pessoas do Rio de Janeiro inteiro, até de outras cidades, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Macaé, pessoas que vinham para cá para comprar na minha loja. Isso foi antes da internet, né? Não havia e-commerce, não havia Amazon. Você não contava com o público passante, né? O pessoal ia lá... Tinha também, mas... Né? Eu vendia também para público passante, mas muito pouco. As pessoas que iam na minha loja já iam certas de ir lá, porque tinham visto a propaganda, boca a boca, os amigos contavam, né? E aí, então... quando a minha loja funcionou, era praticamente a única no Rio de Janeiro que vendia o material que eu vendia. Assim, né? Você devia estar servindo billboards, né? Que ficavam ali em Cabana. Sim. Elas fecharam porque o negócio não dava certo e a sua loja deu certo, porque você conseguiu fazer o nicho do nicho, né? Porque o seguinte, tem uma diferença, porque a Billboard e a Modern Sound, elas eram lojas que vendiam de tudo. Elas não tinham só um estilo musical. E a Modern Sound, ela era mais assim voltada para o jazz, para a música clássica. A parte de rock da Modern Sound não era boa. Eu sei porque eu também era cliente também. Né? E é muito melhor quando você abre um negócio do qual você também é cliente. É que nem, por exemplo... um churrasqueiro que abre uma churrascaria. Ele vai se dar bem porque ele entende do negócio. É diferente de uma pessoa que não entende nada, que abre alguma coisa assim e depois não vai bem, né? Leonardo, então, sem querer interromper, já interrompendo. Não, pode falar. Você, além de... Não, você gostava de ouvir, etc., mas você também sempre foi um estudioso do assunto. Você lia, procurava informação. Isso foi um diferencial também, né? Eu vou falar. Então, o que acontece? A Modern Sound, por maior que ela fosse, era uma loja muito boa, eu frequentava, comprei muita coisa lá, principalmente na época do vinil, mas a parte de pop rock era muito fraca. E os vendedores não sabiam da informação. E eles compravam muito mal também. Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse a fim de uma coletânea do artista tal. Aí você chegava na Modern Sound, você encontrava
CDs com 10 músicas, com 12 músicas, com remakes, gravadoras ruins, com som péssimo. Eles não sabiam comprar. E eu, como era um especialista nessa parte de rock, eu sabia as gravadoras que eram boas. Eu sabia as gravadoras que faziam CDs com 20, 25 músicas, que usavam os masters originais com som melhor. E eu consegui fazer um estoque disso. E, além do mais, eu passava essas informações para os meus clientes. A pessoa chegava para mim e dizia assim: Leonardo, esse disco aqui é bom. Eu dizia: não, esse aqui não, você tem que comprar aquele outro ali, porque esse aqui tem pouca música. Aquele outro ali é melhor. E eu sempre parti do princípio que eu, às vezes, perdia a venda. Eu não ia chegar para um cliente meu e dizer assim: não, leva isso daí, leva que é bom, entendeu? Se não fosse. Então, se eu soubesse que existia um outro CD que tinha um som melhor que aquele, eu dizia: olha, esse CD aqui tem um som razoável, mas existe um outro que tem um som melhor. Eu, se eu fosse você, eu não levava. Entendeu? Ou seja, eu ia ao contrário de que qualquer outro vendedor faria. Tem vendedor que quer empurrar para você as coisas. E eu era sincero. Eu falava não como vendedor, eu falava como colecionador. E isso me gerou uma credibilidade muito grande. Então, as pessoas iam na minha loja sabendo que iam comprar o certo. Entendeu? Porque sabia que se eu estivesse falando... E essa loja durou quanto tempo? Embaixo. Ela durou 5 anos, de 97 a 2002. Aí que tá, Leonardo, isso que eu ia te perguntar. Você começou tudo certo, com rock, com música, que é o que você gosta. Como é que você se desvirtuou indo para a área de tecnologia, indo para sim, vou chegar lá. Como é que foi isso? Aconteceu o seguinte. Quando eu fiz 5 anos de loja, esse papo que eu falei para vocês da credibilidade, das informações que eu passava, fizeram com que a minha loja ficasse mais ou menos 90% de encomendas. Eu passei a vender muito pouco estoque, material que eu tinha nas prateleiras. Por quê? Por causa dessa minha facilidade de passar as informações, as pessoas começaram a encomendar muita coisa para mim. Eu quero um CD tal, que tem a música tal, mas eu quero a versão diferente. E eu dizia: não, está nesse CD aqui. E a pessoa comprava. Então, o boca a boca, não, vai lá na Anthology, que era o nome da minha loja, que o Leonardo vai saber dizer qual é o CD exatamente que você precisa. Que tem essa versão. Aí a pessoa chegava na minha loja e dizia: pois eu estou atrás de uma música, mas eu comprei um CD, mas não é a versão que eu ouvia na rádio, quando eu era adolescente. Eu não estou conseguindo achar. Eu dizia: não, essa música, essa versão que você quer, está num CD que saiu na Europa. Eu posso conseguir esse CD para você. Aí a pessoa ficava toda feliz, né? Porque, poxa, você conseguiu esse CD. Então, eu comecei a me especializar em encomendas, porque eu conseguia achar os CDs que as pessoas queriam, né? E principalmente também por causa disso que eu falei, porque essas outras lojas, por mais que elas tivessem um estoque muito grande, elas pecavam na parte de informação. A loja tinha 300 milhões de CDs, mas o cara fazia uma pergunta e o vendedor não sabia dizer, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a raciocinar e eu comecei a perceber o seguinte, que não vai valer a pena eu manter uma loja pagando ponto, pagando telefone, IPTU e todas as fixas, né? Os custos que nós temos para ter uma loja, para fazer encomenda. Porque as pessoas me faziam encomenda por telefone. Então, eu comecei a chegar num ponto que eu praticamente não vendia mais os CDs que estavam expostos. As pessoas queriam encomendar, né? E eu ainda tinha uma outra coisa que eu fazia questão de fazer. Toda loja que abria, que era especializada, por exemplo, naquela época havia muitas lojas especializadas. Tinha loja de CD de heavy metal, que ela era, aliás, do lado da minha loja. Tinha lojas especializadas em progressivo, tinha loja especializada em MPB. Era uma cena que tinha assim, na cidade, lojas especializadas. A minha era especializada em pop rock dos anos 60, mas eu tinha um diferencial. Como eu tinha acesso ao catálogo, se a pessoa quisesse encomendar qualquer CD, eu encomendava. Porque, por exemplo, se a minha loja era especializada em rock, eu não ia expor na prateleira CDs de outros estilos, eu não ia expor jazz, não ia
expor samba. Por quê? Porque não era a proposta da loja. Mas se a pessoa quisesse encomendar, por que eu ia dizer que eu não encomendava? Era só pegar o catálogo, fazer o pedido online, mandar vir o CD. Olha, chegou o seu CD, a pessoa ia lá buscar e eu vendia. Eu ia perder venda para quê? Agora, as outras lojas especializadas só aceitavam fazer encomenda se fosse do estilo dela. A pessoa está perdendo venda. Por que você não vai encomendar? Porque não é do seu estilo. Tudo bem que você não queer expor um CD. Agora, que não tem a ver esse com o seu mercado de estilo. catálogo foi morto com a Amazon, com o advento, né, das grandes lojas online, né? Eu vou chegar lá. Eu vou responder primeiro como é que eu mudei para a área Mas deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Bem. Eu soube que tinha Fala gente aí. que ligava para a loja cantando para você adivinhar qual era a Isso música. tinha muito, isso tinha muito. Qual é a música? As pessoas tinham lembranças da adolescência, mas que escutava na rádio Eldo Pop, escutava na Mundial do Big Boy, e aí lembrava de um trechinho, mas não sabia quem que cantava, não sabia nada, ele cantava e eu dizia, eu já sei qual é a música. Aí eu fazia o CD, né? Eu me lembro até de uma história engraçada, que tinha uma moça que ela estava atrás de uma música chamada Desire, que ela chamava de Desire, né? E eu pensei, mas Desire que eu conheço é do U2, essa música é de 88. Não, essa música é dos anos 60, Desire. Eu falei, meu Deus, eu conheço tudo de anos 60, não conheço Desire. E ela pedindo, aí ligava, até que um dia eu falei assim, canta para mim um trechinho dessa música Desire. Aí ela cantou assim, Desire, cry every night for you. Eu falei, não é Desire, é These Eyes, esses olhos, These Eyes. Entendeu? Não era Desire, era These Eyes. Aí eu trouxe o CD, ela ficou toda feliz, entendeu? E isso acontecia direto, de eu adivinhar qual era a música, né? E eu era do tipo que eu não desistia, eu ficava engajado, não, eu tenho que saber que música é essa, até que eu conseguia descobrir, né? Mas, voltando, você me perguntou por que eu fechei a loja e fui para a tecnologia. Então, quando eu comecei a ficar só encomendando coisas, eu pensei, poxa, estou pagando luz, telefone, aluguel de ponto para ficar encomendando. Encomenda eu faço por telefone. Eu não preciso ter um ponto para isso. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente fechei a loja física, montei um pequeno escritóriozinho no meu quarto, mantive a minha clientela, dos clientes que encomendavam muitos CDs e DVDs e vinis e tal, e quando eu ganhava cliente novo, eram amigos dessas pessoas. Então, eu só tinha cliente que eu conhecia. Eu não tinha mais risco de receber cheque sem fundo. Eu montei uma clientela de clientes que eu conhecia e passei, então, a encomendar em casa. Eu não precisei mais pagar ponto. E foi uma economia que eu fiz. Aí, o que aconteceu? No início, eu fiquei trabalhando só com isso, né? Mas, por mais que fosse um trabalho que eu gostasse de fazer, e naquela época, como ainda não tinha entrado nessa onda de existia já a Amazon e tal, mas não era forte ainda, né? Eu tinha um lucro legal mensal. Mas aí o que acontece? Você começa a ficar mais velho, né? E aí eu começo a pensar, comércio é uma coisa que não é estável. Um mês você ganha legal, no outro mês você não vende. Aí eu comecei a pensar que eu precisava de um emprego estável e poderia manter esse meu comércio como um ganho a mais, como tinha muita gente que eu conhecia que tinha locadora de vídeo, né, que vendia comida, né, que fazia salgadinho e mantinha um emprego. Eu falei, não, então eu vou querer ter um emprego formal, né, e como cuidar dos meus clientes não era uma coisa muito trabalhosa, eu poderia fazer isso de noite, abrir os meus e-mails, responder e tal. Aí eu pensei, não, eu tenho que... Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a mandar currículo, né? Eu sou formado em informática, e até que apareceu a chance na IBM, que era um emprego que o principal atributo que eles queriam na época era que você tivesse fluência em inglês.
Tá. E que fosse uma pessoa comunicativa para trabalhar na área de testes. E aí meio que calhou, assim, que foi na caçapa, assim. Entendeu? Foi fit, né? E aí foi né? E aí direto ou não? E aí eu consegui ir para a IBM para trabalhar na área de testes e mantive essa minha clientela comprando ainda CDs comigo, mas de uma maneira assim informal, né? Eu era a loja, eu passei a ser a loja, né? As pessoas encomendavam comigo e aí foi que eu entrei na área da IBM, da onde eu tinha me formado, mas que eu nunca tinha trabalhado especificamente nessa área. Quer dizer, na verdade, eu cheguei a trabalhar com informática, mas de outra maneira. Por exemplo, meu pai ele era tradutor e ele traduziu muitos livros de informática, assim, de técnico, né? E eu ajudava muito ele na parte de tradução. Então eu conhecia muitos dos termos e tal. Mas trabalhar assim de empresa mesmo, a IBM foi a primeira vez que E eu quanto tempo trabalhei. você ficou na informática antes de Fiquei na voltar IBM, para a música? Eu fiquei na IBM 10 anos, de 2005 a 2015. E o que você conseguiu 10 anos. trazer da parte que você trabalhava antes em música? O que você conseguiu trazer para a IBM? O que ajudou? A comunicação, sem dúvida, porque eu cheguei a ser gerente de testes e eu tinha que conversar praticamente diariamente com o pessoal do desenvolvimento. Então, era muitas coisas que eu aprendi conversando com o cliente, vendendo o meu produto, ponderando as coisas, né? Aprender a ter paciência com as pessoas, ouvir as opiniões diversas, até as reclamações também. Né? Eu usei muito na IBM, porque a gente lidava com cliente também. Outra forma, mas era cliente. Então, isso me... Então, e a fluência em inglês, que me ajudou muito também. Né? Então, foram 10 anos, né, pelo que você falou? 10 anos. Praticamente. 10 anos. E aí, o que te estimulou a, de repente, acho que eu vou cair fora aqui do mundo de tecnologia, de uma multinacional, para ir fazer algo diferente? No seu caso, não era tão diferente assim. Né? Aconteceu o seguinte, em 2015, nesses anos todos que eu continuei comprando da distribuidora, né, da importadora que vendia para minha loja, que é uma importadora, eu continuei comprando os CDs e DVDs, vinil, e tendo essa minha clientela, né, esse meu cadastro de clientes. Eu fiz muita amizade com a firma, com o pessoal da firma, então eu conhecia muito eles, né? E eu conversava muito com o dono da firma e ele uma vez falou assim para mim: poxa, Leonardo, será que em vez de você comprar com a gente para revender, você não gostaria de ser um de nós, de você trabalhar com a gente aqui? E eu comecei a gostar da ideia, comecei a achar interessante isso, né? Porque era uma área que eu gosto de. A firma deles vende CDs, DVDs, livros de música também. Agora estão indo para outras áreas também, mas naquela época era mais a parte musical e de vídeo. E aí eu comecei a pensar, poxa, que legal trabalhar, voltar a falar com o cliente, tirar dúvidas sobre as músicas, vender os CDs. Eu gosto muito de vender, né? Gosto muito de vender. Vender de novo, tirar dúvida, fazer um cliente comprar por causa de uma coisa que eu falei, ajudar na compra de estoque, escolher os CDs para a gente ter em estoque. Poxa, isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E aí eu comecei a gostar da ideia. Só que teve uma coisa interessante, porque quando eu comentei com o dono da distribuidora que eu estava pensando em aceitar a proposta dele, ele, como é um senhor assim, bem mais velho do que eu acho que desceu assim, o meu pai nele, e ele falou assim: pô, Leonardo, mas pensa bem, cara, você trabalha na IBM, cara, gigante, a minha firma é pequena. A minha firma é pequena, cara, eu sou um microempresário. Tem certeza que você... Aí eu falava assim para ele: mas foi você que me convidou, cara. Ele: não, eu te convidei porque eu gostaria muito de que você trabalhasse comigo. Convidei, poxa, pensei que você não ia aceitar, né? Realmente é um cara muito responsável. Eu queria muito que você trabalhasse comigo, mas é que eu fico pensando em você. Você está na IBM, uma super empresa multinacional, e você tem um emprego estável. Eu fico com medo de repente você vir para cá, né, e a minha firma não ir tão bem, porque a gente é uma firma pequena.
Ou seja, é o que o Lacombe falou, né? Eu te convidei, não, mas não era para aceitar, não. Mas, na verdade, ele estava preocupado comigo, né? Porque ele pensou, poxa, tudo bem, eu te convidei, mas a empresa é pequena, tem certeza que você vai querer trocar? Pensa melhor, né? E era engraçado, porque eu ligava para ele e dizia assim, cara, eu vou aceitar. Tem certeza? Pensa bem, é a IBM. Pensa bem, cara, você está na IBM. Quer dizer, ele fez tudo para você não aceitar, né? Não, era uma coisa assim. Queria que você fosse com certeza, né? Ele queria muito que eu fosse, mas ao mesmo tempo ele ficava preocupado, porque ele dizia, pô, ele devia ficar preocupado assim, imagina só se eu trago ele para cá e de repente eu paro de vender, a firma entra em falência, eu vou ficar me sentindo mal. Né? Ele tinha eu achei até legal da parte dele ter essa preocupação. Mas aí ele só percebeu, mesmo quando eu falei, não, eu estou ciente desse risco. Eu acho que era isso que ele queria ouvir. Era isso que ele queria ouvir. Entendi. Eu falei para ele, eu estou ciente desse risco, eu sei que a firma é pequena, que é uma microempresa, mas eu estou disposto a arriscar. Eu quero ir porque é o que eu gosto de fazer. E aí deu certo, porque, por sorte, depois que eu entrei, a firma começou a crescer e se diversificou. Hoje em dia eles estão trabalhando também com cosméticos, estão vendendo muito lá para fora, estão com uma linha. E não é uma parte em que eu me meta, essa parte do cosmético não é a minha praia, eu trabalho com outras partes da firma, mas eles estão indo muito bem nessa parte também. E a firma cresceu bastante e eu já estou há 8 anos lá e não me arrependo de maneira nenhuma de ter arriscado, de ter dado essa guinada aí. Mas, nesse momento, né, você falou da preocupação dele, né? E como é que foi a sua família, seus amigos? Te apoiaram ou também ficaram assustados? Me apoiaram. Nessa época, meu pai, infelizmente, já tinha ido embora, mas eu tenho certeza que ele... O meu pai, eu tenho certeza que queria dizer para mim assim, Leonardo, pensa bastante, é uma guinada muito grande, mas se você está disposto mesmo, eu confio em você, eu sei que você sabe o que você está fazendo, e foi mais ou menos a mesma coisa que a minha mãe falou. Né? O meu irmão também. As pessoas confiavam em mim, sabiam que eu estava certo do que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo nenhuma... eu não estava saindo da IBM para vender miçangas e balangandãs na feira hippie, né? Com todo respeito com quem faz isso. Eu não estava saindo da IBM para uma empreitada maluca, assim, sabe? Eu estava indo para uma empresa que era pequena, mas que era uma empresa que estava funcionando havia vários anos, né? Então, você falou de mídias sociais, né? Já tinha isso lá? Não, fui eu que comecei. A firma, eles tinham a cabeça assim, meio antiquada em relação a isso. Eu que insisti em fazer Facebook, e tanto que o Facebook da firma é 100% meu. Eu que cuido dessa parte social, de mídias sociais. Eu já dei entrevistas em nome da firma para blogs de DVD, de fãs de DVDs, de filmes, né? Que tem alguns blogs aí de fanáticos por filmes, né? E já me entrevistaram porque eles são compradores da loja, então eu que respondo, né? Nessa parte social eu que faço. Legal, então você, quer dizer, saiu da IBM, está na mesma empresa que agora, numa boa, legal. Há 8 anos já. E como é que você conseguiu, vamos falar assim, aliar a sua paixão pelos Beatles com as suas atividades profissionais? Como é que você fez esse match? Olha, tem várias coisas, né? Uma dessas associações de carreira com Beatles tem a ver com um curso da PUC em que eu dou aula, que é um curso da área de letras chamado Beatles, História, Arte e Legado, que começou em 2012 e já houve várias turmas já. A gente já fez 10 anos de curso. Então você começou a dar aula na PUC sobre os Beatles antes de sair da IBM? Antes de sair da IBM. Uau, que legal! E foi uma história interessante. Se vocês quiserem, eu até conto para vocês. Posso contar? Isso daí foi o seguinte, eu me lembro que uma vez eu sou formado em informática, né? E também fiz metade de administração, que eu pretendo ainda terminar o curso ainda. Mas eu comecei fazendo engenharia.
na PUC também. E por que eu fui fazer engenharia? Porque eu gostava muito de matemática. Eu era muito bom em matemática. E aí que eu pensei? Pensei assim, se eu gosto de matemática, eu vou fazer engenharia. Só que existe uma diferença do tamanho do Grand Canyon entre a matemática do terceiro ano e a matemática do cálculo 1. E eu não esperava isso, né? Terceiro ano, você está lá estudando trigonometria, cosseno, seno. Tá? Aí, quando você vai fazer cálculo 1, eu fui fazer uma prova uma vez que não tinha número, só tinha letra, a prova. Parecia uma prova de português, mas era prova de matemática. Resolva... Cara, desculpe dar risada, mas tem uma identificação muito grande aí. Era assim, cos de AB sobre x, y, z... Só tinha letra a prova. E eu devo ter tirado meio, assim, não sabia nada. Aí eu me lembro que nesse dia eu pensei assim, por que não existe uma faculdade de Beatles, cara? Que aí eu ia me dar... Olha só que insight interessante. Aí eu percebi que eu realmente não ia levar jeito. Eu gostava muito de matemática, mas a engenharia era outra coisa. Entendeu? Era comparar... sei lá, comparar um grão de areia com uma faixa de praia, entendeu? O cálculo 1 é anos-luz da matemática do terceiro ano. Tanto é que a PUC chegou até a criar o cálculo 0, que era uma matéria para fazer uma... A transição. Diminuir, fazer uma transição. Né, com o ritmo de faculdade. E aí, o que aconteceu? Em 2012, eu estou lendo as notícias na internet, e eu vejo uma notícia assim, PUC abre curso de extensão em Beatles. Aí eu me lembrei daquele dia da prova. Caramba, tudo bem, não é uma faculdade, não é uma graduação, mas é o mais próximo que já se chegou disso. É um curso de extensão. E aí, o que eu fiz? Aí eu liguei para um amigo meu, que é professor de comunicação da PUC, e para saber coisas sobre o curso, né? E ele falou, não, a gente está abrindo em conjunto aqui com o professor Eduardo, que é da engenharia, que é fã dos Beatles, vai todo ano para Liverpool. Aí eu falei assim, cara, o corpo docente já está fechado? Aí ele falou, já, cara, e é só formado por professores da PUC. Eu acho que mesmo se tivesse aberto, você não ia poder entrar, porque é uma coisa fechada aqui. Aí eu pensei assim, eu tenho que participar disso de alguma maneira. Se eu não posso participar como professor, eu vou me inscrever como aluno. Aí eu me inscrevi para fazer o curso. Nessa época eu ainda estava na IBM. Eu ia para a IBM à tarde, de noite era o curso na PUC, né? E aí eu fiquei na minha, porque eu nunca fui daquele tipo de colecionador de ficar me gabando. Eu tenho, você não tem. Porque, infelizmente, nesse mundo de colecionador tem muito disso. Eu tenho, você não tem, o meu é melhor do que o seu. Eu não falo nada. Eu sou daquele princípio de que quem tem que elogiar são os outros, não você mesmo, né? Mas nesse meio tem muita gente que fica se autoelogiando. Eu odeio isso. Então, o que eu fiz? Eu não cheguei lá no curso da PUC e cheguei lá para o coordenador assim, prazer, meu nome é Leonardo Conde, eu sou colecionador dos Beatles, já apresentei palestra na Modern Sound, já fiz 10 programas de rádio na Rádio Globo, na Rádio Ainda Prazer. Eu não fiz isso. Eu sentei lá atrás, no meu canto ali, fiquei assistindo às aulas, até que me descobriram escondido ali. Entendeu? Porque esse meu amigo, que era professor da comunicação da PUC, também dava aula no curso dos Beatles. E ele foi falar para o coordenador, aquele aluno ali, o Leonardo, ele já apresentou programa na Rádio Globo, já fez palestra na Modern Sound, ele já ajudou a escrever um livro sobre os Beatles e tal. Aí o cara ficou sabendo que era eu, aí veio me chamar para conversar. Mas eu estava escondido, que nem aquele personagem da escolinha, né? Estou eu aqui escondidinho, você me achou aqui, né? Escondidinho. Lá no fundo, né? Lá no fundo, né? Mas se não tivessem me dedado, entre aspas, eu não ia falar nada, eu ia ficar na minha assistindo o curso. E aí, eles me convidaram para dar uma aula no curso. Eu, como aluno, eles me convidaram para dar uma aula. Aí eu preparei uma aula ali rapidinho, porque não me deram muito tempo, e apresentei uma aula falando sobre gravações, sobre técnicas de mixagem e tal, e o pessoal adorou, e a partir daí eu passei a ser professor. E aí eu passei a dar aula no curso todos os anos, todas as turmas,
de 2012 até hoje. E até hoje eu estou lá. E isso foi antes de eu dar essa guinada aí na minha carreira. E, além disso, como eu já adiantei, eu já tinha feito palestras na falecida Modern Sound, que vocês devem ter conhecido, né? No final dos anos 2000, eles fizeram uma série de palestras, eu fiz algumas lá, tive algumas participações em programa de Beatles que tinham nas rádios. Hoje em dia não tem mais isso, né? Infelizmente, a rádio FM hoje em dia praticamente acabou, né? Mas até os anos 2000 ainda havia programas de rádio que eu participava. Foi muito legal, porque eu acabei participando de programas de rádio de locutores que eram ídolos meus quando eu era criança, né? E aí foi super legal. Eu, depois, voltando já adulto, participando do programa que eu escutava quando eu era criança, né? E isso daí mais ou menos explica o que você me perguntou, como é que foi essa minha associação aos Beatles aí com a minha carreira, né? Renato, E deixa eu te até perguntar. hoje eu respondo muitas perguntas, né, a respeito desse tema, né? Desculpa, voltando para a parte da loja. Sim. Você teve gente famosa lá, né? Você teve gente famosa indo lá que você conheceu Sim. e tem alguma história engraçada aí que você queira compartilhar com a gente Muitas dentro da histórias loja? engraçadas. Como a minha área era pop rock, eu recebi, naquela época já havia muitos artistas que já não estavam mais no mainstream, que eles faziam seus discos de maneira independente. E eles iam vendendo os seus discos para as lojas independentes. Então, eu recebia muitos também é exagero, mas eu recebia alguns desses artistas que faziam seus discos e deixavam lá em consignação, né? Tinha artista da Jovem Guarda, que não estava mais no mainstream, né? Não eram Roberto Carlos, né? Porque da Jovem Guarda só Roberto e Erasmo ficaram ricos, né? Os outros moram bem mal, né? E aí eles iam lá vender, e eu vendia, deixava exposto lá, vendia bem, porque tinha colecionador que queria os discos, né? E tinha um cantor da Jovem Guarda que ele só tinha sido conhecido naquela época. Depois, em meados assim, de 65, 66, ele fez concurso para a Eletrobras e se aposentou pela Eletrobras. Então, só conhece ele quem viveu aquele iniciozinho de anos 60. E aí, ele morava ali perto da minha loja, né? Ficou muito amigo meu. E ele lançou uma coletânea de sucessos dele. Sucesso sem maneira de falar, né? Porque, na verdade, não teve nenhum sucesso. Mas ele fez lá, Greatest Hits, né? E ele lançou o disco por um ser independente, né? E botou lá para vender. E vendeu, porque, como eu falei, os colecionadores gostam, né? E, evidentemente, que a capa do disco era ele jovem. E quando eu o conheci, ele já tinha seus 70 e poucos anos, 60 e poucos anos. E ele era bem diferente do que ele era na imagem. Não porque ele era jovem, porque ele estava realmente bem diferente mesmo. E aí o disco ficava ali exposto e havia pessoas que me pediam, às vezes, para ouvir o disco. E, coitado, ele é uma pessoa super gente boa, não vou dizer o nome dele, que eu não quero fritar o cara. Mas o disco era muito ruim. Era muito ruim. As músicas eram muito fracas, ele cantava muito mal, ele não tinha voz de cantor e desafinava muito. Só né? funcionou na época mesmo, nem o disco tanto, era muito né? ruim. E tanto é que depois ele virou produtor, né? Ele foi para os bastidores da música. Eu acho que ele mesmo percebeu que ele não levava jeito. E aí, quando eu botava o disco para tocar, as pessoas, que porcaria, muito ruim isso, não sei do quê. O cara na loja. Não. Você já adivinhou o que ia acontecer. Até que um dia ele estava lá, que ele foi levar mais um carregamento de CDs, que estava vendendo bem, porque os colecionadores compravam, independente de ser bom ou não, né? Ele foi lá para me entregar e ficava sempre conversando comigo, né? Aí nisso entra um cara e aí, como é que está o disco do fulano? E falou o nome dele. Tá vendendo muito? Eu falei, tá vendendo bastante, cara. Pois é, como é que pode, né? É uma porcaria, aquilo é horrível. Como é que uma pessoa grava isso? Poxa, isso daí, como é que as pessoas conseguem comprar? Aí eu falei assim, olha, você não precisa nem reclamar comigo, você pode reclamar diretamente com o autor do disco que está do seu lado. Caraca, olha, se tivesse um buraco na loja, o cara teria se enterrado. Aí ele olhou assim, você que é o fulano? Aí ele falou, eu mesmo.
em carne e osso. Ele era do interior, em carne e osso. Aí ele, você fez sucesso. Eu sei que você fez sucesso. Você era muito bom. Mudou o discurso. A sorte é que esse senhor era muito cabeça fria. Ele achou engraçado, porque se ele tivesse levado para o mal, cara, ia ficar uma situação, cara. E me lembro de uma outra vez também, tem um artista, não sei se eu falo o nome dele, é um artista que de vez em quando faz podcast. O que vocês acham? Posso falar o nome? Eu não sei do que você vai ser contado aqui. Não, eu vou falar o nome dele porque outra pessoa já contou essa mesma história em podcast. Então, é o Skylab, Rogério Skylab, não sei se vocês já ouviram falar. É um artista que ele é meio teatral, assim, ele é engraçado, mas involuntariamente, né? Ele é o rei dos podcasts, ele faz podcast pra caramba. Ele faz umas músicas com temas teatrais, assim, tal, de humor negro, muito humor negro, né? E ele também sempre foi independente. Ele sempre vendeu, nunca foi de gravadora, ele sempre foi independente. E aí, ele também levava os CDs dele para vender na minha loja. Quer dizer, ele mandava levar, ele nunca ia. E vendia bem pra caramba, porque era uma coisa assim meio de escatologia, e os adolescentes gostavam muito, né? Porque tinha muito palavrão numa época que você não escutava tanto palavrão em música, né? E vendia muito os CDs dele, vendia pra caramba. E aí, até que um dia, ele não queria fazer consignação, ele queria vender, né, para garantir o... Uhum. Aí, uma vez ele me ligou, porque a voz dele era inconfundível, né? Não tem como imitar a voz dele. Aí ele me ligou, alô, é da Anthology? Eu falei, sim. Aí eu queria saber se o CD do Skylab está vendendo bem. Eu falei, está vendendo bem, a gente vendeu. E eu sabia que era ele. Aí eu perguntei assim, é o Skylab que está falando? Ele, não, é o assessor dele, Camilo. Mas com a voz dele. Aí eu falei assim, ué, não é o Skylab? Não, é o assessor dele. Por que ele queria dizer que era o assessor? Para dizer que ele tinha um conglomerado. Ele não queria dizer que era ele que ia vender, sabe? Que ele era mandengue, né? Ele queria certamente que o lojista achasse que ele tinha um monte de gente que trabalhava, uma equipe, né? Mas só que a voz dele é tão peculiar que não tem como fingir, né? Esse papo está muito interessante, porque a gente está acompanhando, né? O negócio começou desde jovem, foi para o mundo de TI, de tecnologia, e voltou para a sua raiz, que é a música, né? Então, vocês tenho certeza que estão curtindo. Sigam a gente no YouTube, no Instagram, compartilhem aí com seus amigos, especialmente para quem gosta de música. Acho que hoje é um papo prato cheio. Mas, Leonardo, eu queria saber uma coisa. Isso tudo, nessa sua história toda, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Na IBM ou na loja? Ou trabalhando com música? Tanto faz, nesse momento, nesse período todo. Não? Já tive meus momentos de estresse, como todo trabalhador já teve, mas assim, pânico mesmo, graças a Deus, nunca tive, não. Interessante, porque você... Agora você falou sobre estresse. Você tinha mais estresse trabalhando com TI ou trabalhando com música, com discos? Com TI. É mais pressão, né? Mais pressão. Interessante. Eu não sei porque eu imaginei que você ia falar isso, mas... Agora, desse período todo, você deve ter uma coleção de discos, CDs, vinis, etc., muito boa. O que você tem assim de especial que você acha que assim que é o seu queridinho, a coisa que você acha mais incrível na sua coleção? Pois é, se eu falar tudo vai ficar muito chavão, né? Mas olha, eu sou do tipo de colecionador. Que marca, sim, né? Sim. Olha, existem alguns itens de quem coleciona Beatles, que são aqueles itens mais caros que existem, né? Mas eu parto do seguinte princípio. Eu não vou pagar um preço astronômico por um disco se ainda vão me faltar 100. Eu penso assim. Então, por exemplo, eu vejo, às vezes, colecionadores... Por exemplo, existe um disco dos Beatles que é considerado o mais raro de todos, que é um disco americano chamado Yesterday and Today, que ele foi lançado com uma capa
uma determinada capa, que dias depois essa capa foi trocada por outra, porque foi considerada de mau gosto, né? E a gravadora trocou. Só que como não dava tempo de reprensar o disco, eles simplesmente pegaram uma outra foto e colaram nas capas que já tinham sido feitas, né? Então, existem duas raridades. São os discos originais, sem a capa colocada, que ficou em catálogo 2 ou 3 dias só, e existe a versão com a nova capa colada. E as pessoas depois deve ter tido tiravam uma versão com a capa nova. A capa considerada nova. Essa não tem valor, é valor de mercado normal. Mas a capa original e a capa que eles chamam de pasted cover tem um valor assim de tipo $10 mil, um novo. Esse tipo de disco eu nunca pensei em comprar, porque é o que eu falei para você. O que adiantaria eu fazer um investimento de $10 mil num disco se vão ficar faltando várias outras raridades na coleção? Entendeu? Eu não vejo por quê. Então, esses discos muito caros, por exemplo, também tem o primeiro disco dos Beatles americano, que também é muito raro, que é considerado o disco mais falsificado de todos os tempos. É difícil você encontrar um original, mas se você encontra um original, está na faixa dos $7 mil. Eu nunca pensei em investir num disco desse por causa disso que eu falei. O que queria me fazer de benefício eu ter esse disco e ficar faltando outras raridades na coleção? Se fosse assim, vamos supor, eu tenho tudo dos Beatles, só me falta esse. Eu poderia até pensar na possibilidade de fazer um investimento, porque quando você compra um disco desse, você não está tendo um prejuízo, você pode depois vender de novo. O negócio é tipo comprar um quadro, sabe? Comprar um Picasso, né? Sim, então, sim. Mas eu nunca pensei por isso, porque ainda me falta tanta coisa que eu ia ter só um item a mais. Mas você não tem, por exemplo, um disco daqueles que você compra, que era um disco normal sim. na época, que você comprou, era normal, sim. aí um dia você descobre que é a raridade, né? É isso que eu ia comentar com você. Mas, apesar de eu não ter interesse em comprar esses discos muito caros, mas quando aparecem assim raridades a preços que eu considero bons preços para a raridade que é, e eu sei que não vai me fazer falta ser no bolso, aí eu gosto de ter. Por exemplo, deixa eu citar alguns aqui. Eu tenho, por exemplo, um CD do A Hard Day's Night, que é o terceiro álbum dos Beatles, que foi uma prensagem que saiu aqui no Brasil em 91, que a capa, em vez de ser azul, é verde. Só saiu aqui no Brasil. E eu nunca vi outro igual ao que eu tenho. Entendi. Nunca vi outro exemplar. É uma grande raridade. Deixa eu ver outra coisa também. Nossa... Você tem aquele Help de capa embalada no plástico, aquela capa forrada de plástico? Não, são os discos brasileiros da época, eu tenho todos. Tem todos. De capa plástica. Mas, Leonardo, não pensando em disco agora, tá? Porque disco, nossa, tem uma cacetada. Mas pensando em banda, em banda de rock, além dos Beatles, qual outra banda que te impactou, que você realmente gosta muito também? O meu pódio, né, é Beatles em primeiro lugar. O grupo que eu mais gosto depois dos Beatles, que se chama Herman's Hermits, que para mim, depois dos Beatles, eram os melhores que tinham, que não é muito conhecido hoje em dia, porque eles acabaram em 70 e os integrantes foram fazer outras coisas, não prosseguiram no meio musical. E o terceiro é o Johnny Rivers, que é um cantor que já gravou tudo que é estilo de música e tem simplesmente 66 anos de carreira e continua fazendo show. Uau, 66 anos de carreira. E além desses três, que são os três que eu gosto de ter tudo, eu gosto de comprar tudo, eu gosto de Simon & Garfunkel, gosto dos Hollies, que é um outro grupo muito bom em inglês. Eu gosto de outra dupla muito boa também, Chad and Jeremy, Peter and Gordon. O pessoal da chamada British Invasion, né, que são os artistas ingleses, Billy J. Kramer, Manfred Mann, Jerry and the Pacemakers, Swinging Blue Jeans. E também gosto muito de anos 50 também. Tá. Do rock da época do Elvis, né? Ed Cochran, Buddy Holly, Leonardo, Chuck Berry.
Uma coisa que de Beatles, que eu também gosto, uma coisa que sempre me assombra assim, nos Beatles, né, é a quantidade, foram basicamente 7 anos de carreira famosos, né? Lançaram mais de 14 LPs, fora as músicas entre os LPs, uma quantidade absurda. Quer dizer, a qualidade e a quantidade, né? Não tinha injeção de linguiça. Qualquer música que você pensar de um disco poderia ser uma música de trabalho. As músicas eram quase coletâneas, né? E quando eles acabaram, ninguém tinha 30 anos, o mais novo tinha 26. E a idade não é questão, né? Porque os que continuaram trabalhando, o Paul McCartney até hoje, né? Por mais de 80 anos, continuou produzindo, gravou disco tocando tudo, enfim. O que você acha que algumas coisas, né? Uma pergunta um pouco chavão, mas assim, o que fez eles terem essa distância tão grande dos outros? Foi todo mundo ser bom? Foi a criatividade? Foi oportunidade, qualidade, enfim? Eu acho o seguinte, eu acho que, respondendo da maneira mais trivial possível, é que eles eram excelentes compositores, cantores e arranjadores. Por que eu friso arranjadores? Porque, às vezes, um arranjo ruim estraga uma música. Eu, por exemplo, já escutei arranjos de músicas dos Beatles interpretadas por outros artistas que eu não gostei. Então, não é só você compor uma música legal, é você dar à música o arranjo que ela pede. Porque se você fizer um arranjo ruim, você pode estragar uma boa música. É como eu falei, eu já escutei músicas dos Beatles gravadas por outros artistas que não ficou legal. Que eu talvez, se conhecesse essas músicas dessa forma, talvez eu não fosse gostar. Porque o cara... Então, eles uniram tudo. Boas composições, bons intérpretes, boas harmonias, que todos eles faziam harmonias vocais, arranjos muito bem feitos, dando à música o que a música pedia, sem errar, extremamente afinados e em quantidade. O que acontecia? Naquela época, os artistas eles se preocupavam mais com o single. O LP, o álbum, ele era tipo segundo plano, porque o que vendia mesmo era o single. Então, geralmente, os artistas, até os Beatles aparecerem, quando lançavam LPs, geralmente tinha 2, 3 músicas legais, o resto era o que eles chamavam de filler, tapa-buraco, né? Filler, preenchedor, né? Tapa-buraco. E colocavam músicas assim, bobas, músicas que não tinham importância nenhuma, geralmente cover, músicas até mesmo instrumentais, faladas, para preencher mesmo o disco. E quando os Beatles apareceram, eles foram os primeiros artistas que, quando foram gravar um álbum, eles pensaram assim: vamos gravar cada música do álbum como se nós estivéssemos gravando um single. Por quê? Porque quando você lança um single, vai chover, hein? Quando você lança um compacto, você tem que fazer uma música que seja extremamente boa, que ela sozinha venda o disco. Porque é um compacto. O lado B geralmente não importava, né? O LP não, são 12 faixas, 14 faixas. Então o cara botava 2, 3 boas e o resto porcaria. Mas os Beatles, eles tinham outro approach. Eles pensavam assim: vamos gravar cada música pensando que cada uma dessas músicas vai ser um single. E aí eles lançaram o primeiro álbum dessa forma, onde cada uma das músicas tinha potencial individualmente, não só como parte de um todo. Qual é a prova do que eu estou falando seja verdade? Naquela época, eles não lançavam em single músicas que já haviam saído em LP. Eles separavam single de LP. Mas as sucursais dos outros países não tinham a obrigação de repetir o que se fazia na Inglaterra. Então, geralmente, as gravadoras dos outros países olhavam o LP dos Beatles e iam escolhendo músicas dos LPs para lançarem em single, porque as músicas tinham potencial, né? O que não acontecia com os outros artistas. Por isso que, se você pegar qualquer disco dos Beatles, todas as músicas são conhecidas, algumas mais, algumas menos. Porque cada música do LP era um single em potencial.
E os outros países se aproveitavam disso para lançar singles. Então, tem muitas músicas de LPs que foram singles em outros países, e não na Inglaterra. Uhum. Outra coisa que acontecia também, os amigos dos Beatles, sabendo que as músicas dos LPs deles não iam ser lançadas em single, os amigos pegavam essas músicas para lançar em single. Então, quando os Beatles lançavam um LP, geralmente 10 músicas, no mínimo, já tinham sido lançadas em single por os amigos, porque eles sabiam que as músicas tinham potencial. E, a partir daí, os outros artistas passaram a ver a importância do formato álbum. Foi por isso que os anos 60 tem tanta música legal, porque os outros artistas começaram a ver isso e começaram também a fazer LPs em que todas as músicas fossem boas, não só uma ou duas. Né? Então, acho que mais ou menos aí eu te explico. O momento de mudança, né, em vários aspectos que a gente teve com relação à música nos anos Mas 60. o Paul Simon, por exemplo, ele tinha essa característica de fazer álbum também, né? Porque tem vários álbuns do Paul Simon. Mas veio dos Beatles. Essa coisa de dar importância ao LP começou com os Beatles. Aí todo mundo passou a se importar também com o LP, e não só com o single. Mas uma coisa, Leonardo, agora saindo um pouquinho da música, pensando em termos Sim. de mudança de carreira, né? Que Claro. Você estava numa multinacional, TI, resolveu, né, sair e mudar. Quais as principais dicas que você poderia passar para alguém que eventualmente pense em sair do mundo corporativo? Olha, eu diria o seguinte, para pensar naquilo que eu pensei quando eu fiz a minha escolha, que é você ter certeza que você vai fazer o que você gosta, mas você vai para um lugar que você sabe que você vai ter uma estabilidade. Eu não fiz uma loucura de sair de uma empresa grande como a IBM para me aventurar, porque aí também seria muito arriscado, né? Eu fiz pensado, eu fiz para uma empresa bem menor, né? Mas que eu sabia, como eu já conhecia essa empresa havia muito tempo, eu sabia que eles eram pequenos, mas eles não eram Zé Ninguém, eles não eram novatos, eles não eram aventureiros. Né? Então, eu acho que você tem que fazer um meio termo nisso. Você deve que gosta também, e né? como é que foi o apelo da questão de trabalhar com música, né, com a área que você já trabalhava, que você gostava? Porque, de alguma forma, parece que você estava insatisfeito na IBM trabalhando como gerente de teste, né? Apesar de não estar é que eu estivesse satisfeito, mas eu estava trabalhando. Porque quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. Exatamente. Eu não estava insatisfeito, eu estava trabalhando. Quando você trabalha com o que você gosta, eu considero que eu não estou trabalhando. Eu estou fazendo o que eu gosto. Tanto é que, às vezes, eu termino o trabalho na sexta-feira, deixando alguma coisa para fazer segunda, e, de repente, me dá na telha de eu fazer sábado. Porque eu quero. Entendeu? Antes era impensável. De repente, sábado, você vai estar com uma cabeça melhor e tudo bem, tanto faz o dia, né? Agora, deixa eu te fazer uma Mas pergunta quando você trabalha pelo trabalho em si, não, eu vou trabalhar de 9 às 6. Bateu às 6, eu vou embora. Entendeu? Tem que fazer hora extra, 2 horas, certinho. Terminei sexta-feira, vou fazer segunda-feira de manhã. Entendeu? É trabalho. Eu estou fazendo o melhor de mim, estou me dedicando à empresa, visto a camisa, faço o meu trabalho certinho, mas é trabalho. Quando você trabalha no que você gosta, você está trabalhando, mas parece que você não está trabalhando. Porque você não vê o tempo hoje, então, passar. você vive assim, você vive sem trabalhar, entre aspas, porque você faz o que você gosta. Eu não tenho mais medo da segunda-feira. Eu adoro segunda-feira. E você se sente realizado? Eu acho que essa frase é ótima, né? Adoro segunda-feira, é uma coisa assim, né, totalmente fora do padrão. Eu não tenho mais o fantasma da segunda-feira, que você fica dormindo assim, o fantasma da segunda-feira. Eu não tenho mais há 8 anos isso. Mas uma coisa, Leonardo, você se sente realizado hoje?
eu acho que ninguém se sente totalmente realizado. Eu acho que quando a pessoa quando a pessoa diz estou realizado, já fiz tudo, a pessoa não tem mais motivo para viver. Eu acho que o fato de você não estar realizado é bom, porque você tem sempre algum plano na cabeça. É isso que faz você querer viver mais. E falando em planos, quais são os seus planos a partir de agora? Eu só queria aproveitar, hein, Ricardo, antes de falar o que você me perguntou, eu queria responder a pergunta do Lacombe, que ficou no vácuo. Ele havia me perguntado como é que era a relação hoje em dia com a concorrência da Amazon, das outras empresas. Tá? Então, eu vou responder essa pergunta que o Lacombe fez. Deixa eu só... Posso fazer só uma complementação? Claro, claro. O mercado hoje, por exemplo, o CD despencou, né? Como é que tá esse mercado de CD? Como é que se isso continua? Fala um pouquinho sobre essa. Sim. O que acontece? Na época que eu abri a minha loja, o CD estava bombando no mundo inteiro, que não havia ainda o comércio eletrônico, já havia internet, mas não havia o comércio eletrônico. Além de vender para os colecionadores, eu também vendia para o público em geral, que eram aquelas pessoas que às vezes compravam um CD porque queriam uma música, como esses exemplos que eu já passei para vocês. Eu quero aquela música que tocava no rádio. Aí muita gente comprava um CD porque queria uma determinada música. O cara não estava nem afim do CD, não sabia nem quem era o grupo, ele queria uma música. Esse tipo de comprador não existe mais, porque esse pessoal, com o advento da música vendida na internet, passou a gravar da internet, seja comprando pelo iTunes, seja gravando do YouTube, seja conseguindo de formas ilegais, que a gente não pode tapar o sol com a pena que a gente sabe que existe, né? Começou a existir no final dos anos 90, quando apareceram os Napsters, né? Que depois foram proibidos, mas na época... Então, essas pessoas que queriam um CD por causa de uma música, não iam mais comprar o CD. Eles iam gravar na internet, que eles só queriam aquela música. Esse tipo de comprador acabou. Mas o que se manteve são os colecionadores. Os colecionadores ainda existem, mas hoje em dia os compradores de mídia física, CD, vinil, e acredite se quiser, o cassete está voltando, mas aí caiu um papel aqui. Nem eu que sou colecionador acho legal, porque aí também é exagero também, cassete é exagero. Porque eu me lembro que o que eu sofria com mastigação de fita. Você botava no toca-fita do carro, quando você puxava a fita... Ia embora, nossa. Então cassete é uma coisa que eu não sinto saudade. Eu era adolescente, eu ia viajar, eu levava uma mala de fita para ouvir no meu Walkman. Hoje em dia, você coloca 3 milhões de músicas no MP3, assim, pequenininho, né? Então, eu não sinto falta do cassete. Mas está voltando. Está voltando o cassete na Europa, né? Tem muita gente comprando cassete. E muita banda lançando o seu disco em cassete. E vinil, então, está vendendo mais que CD, né? Então, isso nunca vai acabar, porque existem ainda os compradores de CD. Agora, não é mais como era nos anos 90 e 2000, que era muita gente comprando. Agora virou um nicho. Tanto é que até mesmo as lojas de departamento, como Americanas, Saraiva, não vendem mais CD e DVD, só na internet. Quer dizer, foi uma inversão. Muita gente comprando pouco, agora você tem pouca gente que compra muito. Exatamente. Menos gente que compra muito. E detalhe, e as tiragens estão diminuindo também. Então, por exemplo, um CD hoje em dia no Brasil sai com uma tiragem de 1000 exemplares, que é muito pouco, né? Porque eles fazem essa tiragem só para atender aquele nicho que eles sabem que vai querer ter a mídia física, né? Mas, infelizmente... Vocês vendem para o mundo todo, né? Vocês vendem para o mundo todo. A gente tem a CD Point, que vende... É uma loja virtual de CDs, DVDs, livros e Blu-ray. E uma coisa que está vendendo muito hoje em dia, que é o 4K UHD, que é para cinéfilos, assim, daqueles fanáticos por cinema, né? É daquele tipo de imagem absurdamente boa, né? 4K Ultra HD. Está vendendo bastante. E a CD Point é uma loja que fica aqui no Brasil, mas quem for lá de fora pode comprar também.
E a gente tem uma outra loja, a minha empresa tem uma outra loja que se chama Pure Brasil, que vende itens nacionais para quem mora lá fora. Então, a gente vende muito MPB, muito DVD de filme nacional, que lá fora eles gostam muito, né? E porque ainda vende mídia física, mas realmente é o que o Eduardo falou. Não tem mais muita gente comprando pouco. Agora é pouca gente. E esse mercado vai acabar ou muito. você acha que ele estabilizou num determinado patamar que vai ficar assim? Acabar não vai. Eu acho que vai se manter como está hoje e pode aumentar. Mas eu não acredito que diminua, não, porque o colecionador sempre vai ter. Sempre a pessoa que gosta de ter a mídia física, né? E em relação à concorrência, como hoje em dia é um nicho, é um número muito pequeno de pessoas, a maioria dos nossos clientes hoje em dia, eles são baseados na confiança que eles têm na nossa loja. Porque hoje em dia, como tem facilidade de comprar em Amazon, né? O que acontece? Quando a pessoa compra na Amazon, é uma loja, a Amazon ou outra qualquer, né, estrangeira, você está comprando numa loja estrangeira, né? E quem importa é você. Você, cliente, é o importador. Então, você pode dar a sorte de não ser taxado, como acontece às vezes, como pode acontecer também de você cair lá na taxação e pagar, às vezes, o dobro do valor do produto. Eu acho que hoje foi um papo muito interessante aí sobre o mundo da música, né? Sobre mudança de carreira e o mundo da música. Então, a gente aprendeu muito aí com o Leonardo. Eu queria te agradecer muito, Leonardo. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. Aí, gostei muito de participar. Né? E você quer compartilhar suas mídias sociais? Onde é que o pessoal te encontra? Ou melhor, aonde que eles tiram as dúvidas sobre as músicas? Olha, eu tenho um podcast chamado Web Go The Beatles. Para quem ficou curioso, esse nome é porque os Beatles eles tinham um programa na BBC que se chamava Pop Go The Beatles. E aí, como o meu programa é numa rádio web, aí eu criei o Web, em vez de Pop, criei o Web Go The Beatles. Muita gente me pergunta. Okay. E eu já estou com 93 episódios no podcast já, que eu dei upload já. Então, cada edição tem um tema e tem muita informação e ilustrada por muita música também. Então, quem tiver dúvidas sobre Beatles, modéstia à parte, é um lugar onde você vai aprender bastante coisa sobre... Legal. Eu também tenho um quadro no programa que se chama Special Guest, onde eu apresento bandas parecidas com os Beatles para as pessoas que querem conhecer outros grupos. Ou seja, o meu podcast ele é voltado para a pessoa que está começando a colecionar, né? Tá. O colecionador já velho de guerra não vai ter tanta coisa nova para aprender. O meu programa é voltado mais para aquela pessoa que está começando a colecionar, né? Mas, evidentemente, que todo mundo, nos seus graus de fã, vai gostar de ouvir, né? E para achar o meu podcast, o URL dele é meio complicado. Então, é mais fácil você ir no Google e digitar Apple Podcasts Web Go The Beatles, que é o primeiro que vai aparecer. Porque ele está cadastrado no iTunes, que é o da Apple, né? Tá. É Apple Podcast. E quem tem também o aplicativo também acha fácil também, né? E tem meu e-mail, que é leonardocondedealencar@gmail.com, que quem quiser mandar pergunta, eu adoro responder, pode mandar. Só não vai perguntar, né, pessoal, qual era o nome da mãe do Paul McCartney, né? Qual era o nome da... Aí também não dá, né, galera? Vamos fazer pergunta legal. Né? Qual é seu Beatle preferido? Qual é seu Beatle preferido? É verdade que a Yoko Ono que acabou com os Beatles? É verdade? Né? Uhum. Não. Mas o Paul McCartney não é um sósia, que ele morreu no disco Abbey Road? Né? Também tem isso. Também. Muito bom, gente. Legal. E eu queria agradecer também o Eduardo. Pessoal, estou brincando, tá? Oi. Quem quiser perguntar o nome da mãe do povo, pode perguntar, tá? Estou brincando. Tá? Bem, então eu vou fazer mais uma pergunta. Em todas as músicas dos Beatles, tem alguma que é aquela que mexe mais com você? Aquela música? Olha, deixa eu ver. Eu poderia falar aquele velho chavão, né? Dizer todas, eu gosto de todas, né? Mas eu posso fazer assim um top 5, pode ser um top 5?
Pode, vai. Eu deixo porque o repertório é muito grande. Acho que eu mais gosto, assim, You Won't See Me. Gosto muito dessa música. Hello, Goodbye. She Loves You. Já falei 3, né? It's Only Love, do John Lennon. Hold Me Tight, do McCartney. Eu já falei 5, né? Já falou. E mais todas as outras. Mais todas. E você não botou as mais famosas, né? Interessante, não. Né? Então a gente está fechando hoje com o top 5 dos Beatles por Leonardo Conde de Alencar. E agradecer, né, o Jorge Lacombe, o Eduardo Conde. Foi um papo muito legal, muito rico. Gostaria de ficar conversando mais, né, porque tem muito assunto. E, pessoal, eu queria lembrar que o Nada de Pânico, né, que ele é feito por um grupo de profissionais sêniores do mercado para mostrar que não existe um limite de idade para você não só se reinventar, mas para ir atrás dos seus sonhos, para você aprender, para você ensinar, enfim, né, para fazer um monte de coisa que você tenha vontade. Tá bom? Para você perder o medo da segunda-feira. Exatamente. E assim terminamos, então, o nosso podcast de hoje, tá? E fiquem à vontade de seguir a gente lá no YouTube, nas plataformas de podcast, de dar sua curtida, de seguir a gente para não perder nenhum episódio, tá? E também a gente tem uma página no LinkedIn, o Nada de Pânico, temos o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. E ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para vocês, muita música, muito rock, um beijão e vamos de Nunca é Tarde. Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Tchau. Isso aí. Valeu, gente. Valeu.